Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo em que nós iremos estudar o Evangelho de São Mateus. Sabendo que aqui tem uma playlist com vários vídeos falando sobre esse Evangelho. Por isso, já nos acompanhe aí para você aprofundar ainda mais esse estudo. Convido você a, desde já, deixar aqui o seu like, acompanhar-nos nessa jornada de estudo e também faça já a sua inscrição aqui nesse canal. Hoje nós iremos estudar a seção que compreende Mateus capítulo 9, versículo 35 até 11:1. Essa é uma seção que compõe aquela segunda parte do Evangelho que fala a respeito de Jesus, o Messias, por palavras e obras. E qual a ação, qual a obra de Jesus que revela o seu messianismo? Agora nós iremos ouvir sobre a transmissão do seu encargo aos discípulos. Nos capítulos anteriores há todo um discurso da vida de Jesus, que começa lá no 4:17, no capítulo 4, versículo 17. Ele profere uma série de ensinamentos e em seguida confirma esses ensinamentos por meio de curas. E agora ele começa a convocar os seus discípulos. E não só os convoca, mas também concede a eles a missão que é do próprio Jesus. Ele transmite essa missão aos seus enviados. E essa sessão tem início com um sumário que compreende capítulo 9, versículos de 35 a 38. Então, o que é esse sumário? Não só no texto de Mateus, mas nos evangelhos, normalmente tem um grupo de 3, 4 versículos que faz uma síntese. E isso é chamado de sumário. É sempre interessante a gente notar esses textos, porque normalmente eles estão ou no início ou como conclusão de uma sessão. E o sumário aqui nos referimos diz o seguinte: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, e ali ensinava em suas sinagogas, proclamava o evangelho do reino e curava todas as doenças e todas as enfermidades. Vendo as multidões, tomou-se de compaixão por elas, porque estavam exaustas e prostradas como ovelhas sem pastor. Então diz aos seus discípulos: a messe é abundante, mas os operários pouco numerosos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande operários para a sua messe. Esse é um sumário muito interessante, porque o versículo 35, como eu dizia, sintetiza as ações anteriores. Nós sabemos que nos capítulos 7 e 8, Jesus realizou uma série de curas, e elas são descritas ali detalhadamente. Qual era a enfermidade, quem foi curado, como que aconteceu a cura. De modo sumário, aqui ele diz apenas assim: curou todas as doenças e todas as enfermidades. Só isso, de modo sumário, de modo sintético. No capítulo 4, 5, 6 e 7, Jesus proferiu uma série de ensinamentos, incluindo o grande Sermão da Montanha. E aqui, de modo sumário, diz apenas assim: ensinava em suas sinagogas, proclamava a boa nova. Por isso é sumário, entendeu? Uma série de ações que aconteceu anteriormente ou que irão acontecer são ali resumidas, não deixando, claro, de dizer o que Jesus fez, mas diz de modo breve. E esse sumário é interessante por quê? Porque ele antecipa também o que vai acontecer. Jesus se depara com essa multidão que está cansada e diz aos seus discípulos: a messe é abundante, mas os operários pouco numerosos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande operários para a sua messe. É o que nós vamos ver no capítulo 10. Esse sumário sintetiza, é um sumário quase que programático, porque no capítulo 10 nós vamos ver, nos primeiros versículos, Jesus que chama os 12 e dá a ele uma série de instruções que eles devem assimilar em vista do discipulado. Por isso, mais uma vez, o texto é sumário, ele sintetiza. Se nós pulássemos o capítulo 10 e fôssemos para o 11 seguinte, digamos assim, nós não perderíamos a informação principal. Qual a informação principal? Jesus
possui discípulos e envia-os em uma missão. Então, nós saberíamos dessa informação. Todavia, o capítulo 10 apresenta isso de forma mais detalhada. Então, nós temos a seguinte organização. O capítulo 10, do versículo 5 a 16, apresenta uma descrição de qual deve ser a tarefa dos discípulos. E aí Jesus diz assim: estes 12, Jesus os enviou à missão com as seguintes instruções. E aí tem uma série de instruções, né? Não tomeis o caminho dos pagãos e não entreis numa cidade de samaritanos. De preferência, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí segue uma série de recomendações que Jesus faz aos discípulos. Diz a eles o que eles devem fazer. Na seção seguinte, 10, 17 até 24, Jesus apresenta quais são os desafios, quais são as tribulações que esses 12 ou os discípulos irão viver. E o texto inicia dizendo assim, no versículo 17: acautelai-vos com os homens, eles vos entregarão aos tribunais e vos flagelarão em suas sinagogas. Então, são uma série de recomendações a respeito de tribulações. Antes dizia-se o que eles deviam fazer, agora fala de qual é o ardor da missão. Na sequência, capítulo 10, versículos de 26 a 32, Jesus acalenta os discípulos. Pede que não tenham medo, o próprio Deus se fará presente na missão. Então, faz essa série de recomendações de que, diante dos desafios, não permitam que o seu coração seja perturbado por essa realidade ameaçadora. Na sequência, 10, 32 até o 35, um pequeno trecho ali, Jesus faz uns esclarecimentos finais. Isso é muito interessante, né? Diz o seguinte: todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me tiver negado diante dos homens, também eu os negarei diante do Pai que está nos céus. Portanto, Jesus esclarece a necessidade da fidelidade. Depois de ter dito qual é a tarefa, quais são as tribulações, e recordando que ele permanecerá ao lado dos discípulos, que eles não tenham medo, porque Deus se fará presente na missão, faz esses esclarecimentos finais quanto à fidelidade ao Senhor. Por fim, no capítulo 10 ainda, versículos de 37 até o 42, Jesus apresenta quais são as condições para serem enviados. No versículo 37, Jesus diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, quando você lê o texto, você vai perceber essas outras recomendações que o texto vai colocando, de quais são as condições para colocar-se no segmento de Jesus. Por fim, essa sessão se encerra no capítulo 11, versículo 1, novamente com um sumário. Agora esse mais breve ainda, porque contém somente um versículo. Diz assim: ora, quando Jesus terminou essas instruções, quais instruções? As instruções que ele deu para os discípulos. Partiu dali para ensinar e pregar nas suas sinagogas. Então, mais uma vez, o texto faz uma síntese do que Jesus vai fazer a seguir. Vai fazer o quê? Ensinar e pregar. Quais serão esses ensinamentos? É o que nós vamos ver na sequência do texto, ou seja, a partir do capítulo 11, versículo 2. Muito bem, nós assim prosseguimos o nosso estudo a respeito do Evangelho de Mateus. Faça um bom estudo, aproveite bem esse material. Vamos deixar aqui na descrição o link daquela playlist dos vídeos, outros, para que você possa aprofundar e dar continuidade ao seu trabalho, ao seu estudo. Faça sempre isso tendo a Bíblia aberta em mãos, né? A escuta, a visualização do vídeo, ela é muito importante, mas se você não tiver contato com o texto, você não conseguirá ter essa compreensão e, consequentemente, aprofundar o texto. Manusear o texto bíblico é importante para que a gente possa ter o entendimento dessa organização, dessa realidade
que é apresentada por meio da Sagrada Escritura. Que Deus, que é todo-poderoso, derrame sobre nós a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bons estudos. Aproveito para convidar para você se inscrever, fazer parte aqui dessa rede de estudo, dessa propagação do bem.